Amém. Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto da noite agora, às 6 horas. Estamos felizes de podermos participar desse culto através da internet, através do YouTube, as ferramentas que o Senhor nos permitiu para que pudéssemos estar juntos. Então, que verdadeiramente possamos estar juntos, que você cante conosco em casa, pare tudo o que você está fazendo, como se estivesse verdadeiramente aqui no templo, e cante conosco, ore conosco, esteja com seu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Peçamos auxílio ao Espírito Santo para que conduza todo esse momento, que seja um momento de honra, louvor e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã ouvimos a palavra do pastor Eric, que disse que não mudamos enquanto igreja. A nossa mensagem permanece a mesma, Jesus Cristo, e a Ele devemos render toda a honra, glória e louvor. Então, que possamos juntos, como igrejas, ainda que separados, possamos louvar o nome do nosso Senhor. Então, sejam todos muito bem-vindos. Façamos a leitura bíblica em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Que possamos todos que estão aqui presentes e todos que estão presentes em suas casas recitar juntos esse versículo. Vamos todos? E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra, e glória, e poder, para todos sempre. Amém. Cantemos juntos o hino 67. Dai ao Cordeiro o louvor. Love.
Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por todo o Teu cuidado na nossa vida, Senhor. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Deus. Sabemos que os dias têm sido difíceis, Senhor, mas também sabemos que a Tua mão está sobre a nossa vida, Deus, e temos muito a Te agradecer por todo o Teu cuidado, Senhor, por toda a paz que o Senhor nos dá e todo o sustento, Senhor. Cuida do Teu povo, Pai. Resplandece a Tua luz, Pai, que a cada dia, assim, a gente possa perseverar, Pai, e na certeza de que o Senhor tem cuidado, de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Senhor. E que nada, Pai, nada acontece na nossa vida se não for conforme a Tua vontade, Senhor. Fica com esse culto, Pai, recebe os nossos louvores, a nossa adoração e fala ao nosso coração, Senhor. Precisamos ser mudados e restaurados, Senhor, pelo Teu amor, dia após dia, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Então, que nessa noite a gente possa continuar nesse momento de transformação e de renovação do Teu Espírito em nós e através de nós, Pai. Cuida de cada um, Pai, e essa é minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, continuemos a cantar louvores ao nosso Deus através do hino 368 do cantor cristão Confiança. Cantemos com alegria no coração e com essa confiança de que Jesus é o nosso Senhor e permanece sendo o nosso Senhor. Cantemos juntos, 368. Salvador.
Amém. Meus irmãos, vamos ler no HCC 354, a nossa leitura bíblica, Alegria Vem pela Manhã. Vamos recitar juntos, nós aqui, vocês em casa. Se preciso for, se levante como a gente se levanta aqui na igreja, mas participemos juntos desse momento para a leitura da palavra de Deus. Vamos então ler. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco, e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores. E não se cale, Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Amém. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Continuemos a louvar o nosso Senhor. 344 do cantor cristão, cantemos esse hino, Deus cuidará de ti. Opera sua mão que cuida
Meus irmãos, esse é um momento importante durante o nosso culto, um momento de entrega, de dedicação das nossas vidas, dos nossos bens. É o momento em que entendemos que, apesar da pandemia, nós continuamos a ter as nossas vidas como oferta para o Senhor. Não temos outra coisa senão viver para o nosso Deus, entregando tudo o que temos, os nossos talentos, as nossas vidas, servindo aos outros, servindo aos nossos vizinhos que conhecem ou não a Cristo, mostrando o amor de Cristo. No nosso trabalho, aqueles que continuam indo para o trabalho, aqueles que continuam trabalhando, mas de forma remota, também servem ao nosso Senhor através dos seus trabalhos. E ali são luz de Cristo, pregando o Evangelho através das atitudes, das palavras mansas, e dessa forma também dedicam suas vidas a Deus. Alguns também tiveram seus empregos, seus salários reduzidos, seus empregos cortados, e nós oramos por esses irmãos e oramos para que essa situação passe, que um emprego apareça, esteja logo em vista, mas que, tendo condições financeiras ou não, continuemos a servir e a nos ofertar a nossa vida ao nosso Deus. Esse é o nosso compromisso de fidelidade ao nosso Deus, de que nós fomos salvos pela graça e não temos outra saída, outra coisa a não ser agradecer ao nosso Deus. Que nós possamos continuar a ser fiéis nos dízimos, ser fiéis nas ofertas, principalmente aos missionários que estão distantes, que estão fazendo de tudo para que o Evangelho continue a avançar. Dólar subindo, tantas dificuldades, isolamento. Nós precisamos e devemos continuar a ser fiéis aos nossos missionários, em oração, em comunicação e também financeiramente. Que Deus possa constranger o nosso coração a nos rendermos, não termos um coração duro, mas um coração amaciado e amolecido pelo Espírito Santo, que se entrega e se doa constantemente. Que a nossa vida possa ser uma vida dedicada ao Senhor. Vamos então orar nesse momento, por esse momento de dedicação de vidas e dedicação de bens ao nosso Deus. Oremos. Ó Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor cultive no nosso coração as Tuas misericórdias, Pai. Que o Senhor cultive no nosso coração a gratidão, a vontade, Senhor, de Te agradecer, de Te agradecer, de Te agradecer constantemente, diariamente, o tempo todo, Senhor. Fomos salvos pela graça, mas o Senhor pagou o alto preço. Foi graça para nós, Senhor, mas o Senhor pagou um alto preço. Não devemos apenas agradecer uma vez, mas constantemente, Deus. Ó Deus, que possamos entregar as nossas vidas como oferta agradável a Ti, Senhor, de coração sincero, de um coração quebrantado, submisso ao Senhor, que quer e que pode Te servir das diversas formas que o Senhor tem nos capacitado, através de um estudo, através de uma palavra amiga, através de um serviço, através de um dinheiro para ajudar uma pessoa que necessita, através das ofertas na igreja, através dos dízimos, através das ofertas aos missionários. E o Senhor nos constranja, Senhor, através do Teu amor, não a dar por obrigação, não a nos entregarmos por obrigação, mas gratuitamente, voluntariamente, graciosamente, com alegria de coração, podemos doar e doar e doar, porque o Senhor doou generosamente a sua vida, voluntariamente por nós, Pai. Ó Deus, que possamos ser fiéis a Ti, Senhor, que possamos andar de maneira coerente, Senhor, com a mensagem do Teu Evangelho, Deus. Ó Deus, cuida da Tua igreja nesse momento de isolamento, nesse momento de crise, mas temos sido sustentados antes, agora e posteriormente pelo Senhor, e cremos e descansamos na Tua provisão, no Teu direcionamento, Senhor. Cuida de nós, cuida da Pibicorde, Senhor, cuida dos nossos pastores, direciona as nossas vidas segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos dízimos que têm chegado,
pelas ofertas que têm chegado, pelos irmãos que têm ligado para pedir para alguém ir lá pegar na casa deles, que tem feito transferências, depósitos. Isso tem ajudado o mantimento e a manutenção da tua igreja, principalmente, Senhor, porque o teu trabalho, o teu evangelho continua sendo pregado, Senhor, e a tua mensagem não mudou, Pai. Ó Deus, que essa mensagem nos mude, nos transforme o nosso coração pecador diariamente, porque é a palavra verdadeira, a palavra que transforma, Deus. Ó Deus, fica conosco nesta noite, fica com a mensagem que o pastor irá trazer aos nossos corações da tua parte, Senhor. Te pedimos a tua bênção no nome de Jesus, amém, Senhor. Nós temos nesse momento um momento diferente, uma coisa que dentro do isolamento social fez-se necessário, mas também fez-se possível. Nós vamos ouvir nesse momento o coro jovem através do vídeo. Em seguida, o pastor Ivan tem a palavra. Abraça a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. Abraça a cruz do sofrimento. Abraça a cruz. Na cruz Jesus morreu para nos salvar. E teu sofrer vai parecer pequeno ao lado do amor pleno que Cristo tem pra dar. Abraça o amor que a cruz exige. Se una quem sofreu a dor, recebe dele misericórdia e graça, e pede com que faça de ti uma canção. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade. Faz-nos sentir o Espírito do amor que agora nos invade. Abraça a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. Abraça a vida que vem da morte. Vem ver por onde Cristo andou por nós. Pois o vazio do túmulo comprova a crença boa nova, quer vidas transformar. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade. Faz-nos sentir o Espírito do amor que agora nos invade.
O amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja operando na sua vida nesses dias, que Ele conforte e traga alento e proteção a todos vocês. Não tem sido fácil pastoreá-los, e eu diria que é uma missão impossível, o pastoreio, humanamente impossível, mas nós temos nos agarrado com a mensagem do Evangelho, e o bom pastor tem nos guiado, tem nos dirigido, tem nos pastoreado. Verdadeiramente somos pastoreados por Jesus. Jesus escalou grandes pastores que nos pastoreiam até hoje. Estamos sendo pastoreados pelo apóstolo Paulo na escola bíblica dominical, e louvamos a Deus pelo excelente pastoreio através das cartas. Nas suas viagens nós recebemos direção e favores grandiosos, orientação para a nossa vida e família, nas cartas, nos Atos dos Apóstolos, com a igreja primitiva. Deus tem nos abençoado. Nesses dias de isolamento, de confinamento, que nós estamos preferindo continuar assim, para que todos estejam em segurança, para que todos tenham saúde. Eu quero cumprimentar a família da irmã Valquíria, do irmão Edson Oliveira, Midian, Osana, Marta, toda a família que está orando pelo tio Abelardo, por Ruth, deve ser esposa do Abelardo, Lucas e Bruno. São pessoas que estão contaminadas com essa enfermidade desse tempo. Nós devemos orar por eles. Moram na cidade de Arapiraca, em Alagoas. Também o irmão de Gilberto, Paulo Leão. Devemos orar por ele e pedir a Deus que dê a oportunidade ao Gilberto de evangelizar o seu irmão Paulo, ganhá-lo para Jesus. Devemos orar por eles. Também soube de Marisna, irmã de Teodósio, que está enferma com o coronavírus, essa doença desse tempo. Devemos orar por Marisna. Também orar pela irmã Raquel, pela irmã Lúcia, que tem dores nos ossos e nas articulações. Devemos orar por elas. Pelo Eli, que é irmão da minha mãe, está com câncer. Devemos orar por ele. E então, irmãos, nós temos pessoas que estão nos assistindo hoje. O Eli está nos assistindo, nós o cumprimentamos, louvamos a Deus pela sua vida. Também a irmã Raquel está nos assistindo, tem participado com as suas orações e com as boas palavras do irmão Abraão. E também a irmã Isabel, aos 92 anos, assistindo o culto, participando conosco. Quero dizer à irmã Isabel, tenha um pouquinho de paciência. Essa palavra não está sendo muito apreciada por muitos, paciência, mas nós estamos sendo treinados na paciência. Tenha um pouquinho de paciência, irmã Isabel, que logo, logo estaremos de volta.
poderemos cear juntos. A irmã sente falta dos cultos, especialmente o culto quando toda a igreja está presente na celebração da ceia. Para nós também faz muita falta. Mas, irmã Isabel, espere mais um pouco. Nós vamos voltar em breve. Então, irmãos, devemos orar uns pelos outros e agradecer pela palavra de Deus que tem nos pastoreado. A boa e velha palavra de Deus que tem nos pastoreado. Quando eu chamo de velha é porque é antiga, é eterna. E a mãe do pastor Nilson, lembrar do pastor Nilson nesse dia dos pastores, o dia do pastor, a mãe do pastor Nilson, Dona Hermínia, disse ao seu filho: Nilson, creia somente em Deus, que é santo velho. Os santos de hoje são de ouro, prata, barro, gesso. Então creia em Deus, que é santo velho. Na palavra daquela mãe anciã estava a sabedoria da palavra de Deus. Creia em Deus, que é o eterno, que é o Deus de ontem, de hoje e de sempre, o Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, no trabalho do Senhor Jesus, no ministério do Senhor Jesus, no pastoreio de Jesus, nós vemos no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17, e eu vou ler para os irmãos. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico. Procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Meus irmãos, a palavra de Deus é boa para nos trazer alento, cura, e o Espírito Santo de Deus que está presente entre nós. E por isso nós precisamos atentar bem para o que diz a palavra de Deus. Essa reunião na casa de Jesus. Mateus, o Evangelho de Mateus fala que Cafarnaum é a cidade de Jesus. E Marcos diz
que eles estavam na casa de Jesus. Jesus estava em casa e essa reunião foi na sua casa. E Lucas faz essa reunião, ou escreve sobre essa reunião, colocando escribas e fariseus assentados no recinto, vindos de todas as aldeias e vilas da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Então, só nesse grupo de pessoas já há uma multidão, vindas da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Já era uma multidão. E dá para a gente pensar que esse encontro era um encontro programado entre Jesus e os escribas e fariseus. Eles estavam fazendo como que uma pesquisa de campo, como os universitários fazem, saindo da sala de aula, indo ao campo, a algum local de trabalho de alguém, uma figura famosa, um professor, para fazer-lhe perguntas, para ouvir os seus ensinos, uma aula campal, fora da faculdade. Dá a entender isso. Estavam ali escribas e fariseus, homens da lei, mestres naquilo que ensinavam, doutores, e eles estavam ali para ouvir o grande mestre do povo. O povo tinha um mestre agora, e esse mestre estava na sua cidade, na sua casa, e ele reuniu esses estudiosos. Eles queriam criticá-lo, ouvi-lo, investigá-lo. Jesus se reúne com eles em home office. Na verdade, Jesus também tinha vindo dessas aldeias e por onde ele passou deixou uma boa impressão, uma excelente impressão, para trazer todos esses estudiosos ao seu recinto, à sua casa, que pode ser a casa de Pedro, pode ser a casa de João, que é parente de Jesus. Jesus podia ter também ali uma casa própria sua, o que é menos provável, porque a palavra de Deus nos diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, provavelmente não há uma casa, uma habitação de Jesus, depois que ele começou o seu ministério. Enquanto ele esteve na carpintaria, sim, com seus pais, seus irmãos, sim, mas depois, no seu ministério, quando ele é apresentado como Filho do Homem, o Messias, o Cristo de Deus, o Salvador do mundo, ele não tem onde reclinar a cabeça. Então essa casa pode ser Cafarnaum, que é a vila de Naum, que é a casa da consolação, e pode ser, e que Jesus fez dela a sua moradia, o seu alvo profético para a evangelização, porque ali vinham dali ou para ali vinham muitas pessoas de vários povos, de várias nações, e também era uma cidade com um porto, com um rio caudaloso que era chamado de Mar da Galileia, pelo seu volume de água, e muitos chegavam e saíam dali, e Jesus dali ele faz o seu porto seguro, e ele dali vai para outras cidades, e dali ele viaja e volta, e nesse dia ele está em casa, em home office, e a multidão não resiste, e a multidão ela vem e se aglomera, porque Jesus é irresistível.
ele atrai as multidões para si. E ele está ensinando a eles. E ele está respondendo as perguntas. Assim como ele fez quando tinha 12 anos no templo, em Jerusalém. Ele falou com os sacerdotes, com os fariseus que estavam presentes, com os líderes, as autoridades, e ele os impressionou. E Jesus continua impressionando. Jesus continua mostrando que ele é um maravilhoso conselheiro. E é nesse contexto que Jesus está em casa trabalhando. Jesus não para. Jesus não para. Ele disse: meu pai trabalha desde o início e eu trabalho com ele. Jesus não para. E a igreja não para. E a igreja é viva. E a igreja continua trabalhando. E aí é nesse contexto, meus irmãos, que quatro amigos, talvez pai e filhos de um homem paralítico, talvez amigos. Aquele homem, a sorte daquele homem era que ele tinha amigos. Triste das pessoas que não têm amigos. E triste daquele que não tem amigo que conhece a Jesus. Porque todos nós fomos alcançados porque alguém, um amigo, nos levou, nos trouxe à presença de Jesus. E aquele homem paralítico da nossa história, ele tem amigos. 4 amigos. Você tem amigo? Você já trouxe um amigo à presença de Jesus? Essa é a grande questão para nós, da igreja. Você já trouxe uma pessoa à presença de Jesus? Você já levou uma pessoa a Cristo? Você é amigo a esse ponto? Ou você é um amigo que passa pela vida das pessoas e não marca? Não tem nenhum tipo de relevância? Mas há obstáculos para aqueles que querem levar alguém a Cristo. Com certeza há obstáculos. Nós que conhecemos pessoas, devemos vencer os obstáculos, romper os obstáculos. E para isso, precisamos de fé. A fé que transpõe muralhas. Aquela fé de Davi. Em meu Deus, eu transponho muralhas, disse o salmista Davi. Mas, meus irmãos, então, eles conseguem descer com o paralítico por cima da casa. Vejam que a reunião estava muito concorrida. Havia escribas e fariseus no meio da reunião com Jesus, muitos deles. Eles estavam assentados, ali não tinha cadeiras, eram assentados no chão. E Jesus está conversando com eles e começa a descer um pouco de poeira do telhado. E se abre o telhado e desce pela corda um paralítico. 4 homens estão em cima segurando a corda e descendo ele. E ele desce aquela corda ou na maca em que ele está, e ele vem bem para o meio onde estava Jesus. Eles calcularam certinho o lugar onde Jesus estava e desceram o paralítico até Jesus. A intenção deles foi logo vista, era visível. Eles queriam a cura para aquele amigo, ou para aquele filho, ou para aquele irmão. Eles queriam a cura para ele. Isso estava fora de questão. Não tinha como duvidar disso. A questão era essa, aliás. Eles queriam a cura daquele homem. E aí, Jesus, diz o texto, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé, teus pecados estão perdoados. E aqui nós vemos, meus irmãos, a fé em exercício, o exercício da fé. A fé, ela é uma palavra bonita, é uma palavra que
nós até gostamos de falar, de dizer que temos fé, mas quando somos chamados a colocar a fé em prática, aí nós deixamos de lado o livro, a carta de Tiago. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Não gostamos dessa palavra. Temos a fé, mas não temos as obras. A fé em exercício é o que nós vemos nesse texto. A fé colocada em prática. E eles descem com aquele homem e eles colocam diante de Jesus. E Jesus viu a fé deles, porque a fé está notável, visível. E a fé não é apenas uma crença como a daqueles fariseus e escribas. A fé e essa é uma lição que Jesus está dando a eles ali, a fé é prática, é fazer o bem, é fazer as obras do meu Pai, disse Jesus, enquanto é dia. A fé, ela foi preparada para os que foram salvos pela graça, desde a fundação do mundo. Deus preparou as obras para que andássemos nelas. Somos salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que estão preparadas para nós desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, não existe fé sem obras. E aqueles homens descem aquele paralítico ali e Jesus viu a fé deles, também por causa das obras. Mas Jesus vai, não cura ele imediatamente, porque na cultura judaica, na fé judaica, que também nós somos bebês dessa fé, ou bebemos dessa fé, vivemos também da fé judaica, cria-se que uma pessoa só poderia ser curada se fosse perdoada antes dos seus pecados, que o pecado leva à morte, como nós sabemos, e que o pecado gera todo tipo de enfermidade, toda balbúrdia, toda violência, todo mal que está no mundo é gerado pelo pecado. Isso também é verdade. Então, Jesus, para curar aquele homem, antes perdoa os seus pecados. É assim que vocês creem? Pois é assim que eu vou fazer. Perdoados são os teus pecados, disse Jesus. E aí começa um pensamento ali no coração daqueles escribas e fariseus. Um burburinho. Eles começam a cochichar, como dizemos. E Jesus conhece a eles por dentro, como conhece também a nós. Porque Jesus, ele tem poder para perdoar pecados, ele tem poder para ver o que está dentro de nós, no nosso pensamento. Jesus é poderoso, é onisciente, e ele vê o que está dentro de nós, no nosso pensamento. Ele tem poder para perdoar os nossos pecados, apesar de nós sermos como somos, e dele conhecer quem somos. Ele perdoa os pecados, e aí Jesus diz a eles: por que arrazoais em vossos corações? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, eu digo a esse paralítico, eu te digo, levanta, toma tua cama e vai para casa. Jesus prova a sua palavra. Jesus é Deus que vela pela sua palavra para cumprir, como disse o profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 12. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Então Jesus, quando diz, perdoados são os teus pecados, ele prova que pode perdoar pecados,
e ele cura aquele paralítico para provar que pode perdoar pecados, que ele é Deus, que ele está afinado com Deus, porque eles pensam assim: só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus prova pelas obras que ele é Deus. Ele é o cumprimento da profecia de Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos curados. Quando João Batista estava preso, mandou perguntar a Jesus pelos seus discípulos: és tu aquele que viria, ou nós precisamos esperar por outro? Ele disse: vocês mostrem a João, digam a João que os paralíticos são curados, que os cegos veem, que os coxos andam, que os endemoniados são libertos, que é anunciado o ano aceitável de Deus e para os pobres, que os pobres estão sendo salvos e alimentados e curados. Então Jesus é o cumprimento da profecia. Ele é Deus entre nós, e ele prova perdoando pecados, ele prova curando o paralítico, e ele prova porque ele conhece o que está dentro do nosso coração. E aí, meus irmãos, nós temos a fé em exercício. E vejamos o que acontece pela fé na vida daqueles homens e o que pode acontecer conosco também, com você e comigo. Podemos estar ou deixar nossas vidas na mão de Deus, por quê? Porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se Ele falou que vamos passar por esse vale e chegar do outro lado, nós vamos chegar, nós vamos passar. Se Ele nos falou que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. E nós estamos seguros, e não devemos temer a morte, não devemos temer. O pecado não tem mais poder sobre nós, o poder da morte é o pecado. Então não tememos a morte. Por que não tememos a morte? Porque o Senhor nos deu a vida eterna, nos garantiu a vida eterna. Então confiamos no Senhor. A fé de homens que trouxeram a Jesus, amigos que trouxeram a Jesus um amigo paralítico. É uma fé que contagia pela convicção. Fé contagia pela sua convicção, pela certeza, pela autoridade com que ela é vivida. A fé em Jesus, ela contagia pela convicção. E o autor da carta aos Hebreus diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aqueles 4 homens não viam ainda o seu amigo curado, mas eles acreditavam. O que eles estavam vendo era um homem atrofiado numa maca, que não podia se banhar, que não podia fazer coisas como os demais, trabalhar, buscar o seu alimento. Ele era paralítico, tinha que ter a ajuda de alguém. O que ele tinha, na verdade, eram amigos fiéis, e amigos que aprenderam a crer. Porque, meus irmãos, as pessoas que eram curadas por Jesus eram orientadas por Jesus a não contarem aquilo que foi feito com elas. Não contem, fiquem caladas, porque Jesus não queria ainda ser manifesto naquele momento. E aí Jesus prevenia eles, dizia a eles: não falem, mas eles falavam, eles contavam. E aqueles relatos de curas de outros paralíticos, de cegos, de outros necessitados, chegou até esses 4 amigos, e eles receberam a fé santíssima, salvadora em Cristo Jesus, a fé dos necessitados, a fé daqueles que precisam crer para se salvar.
Eles receberam e eles ficaram cheios de convicção. E essa convicção deles contagiou os outros. E contagiou até o paralítico. Ele que estava conformado, viveu ali a vida toda paralítico, estava conformado com aquela vidinha dele, nas suas limitações. Viver é bom mesmo com limitações. E ele estava vivendo ali, mas ele foi contagiado pela convicção dos seus amigos. Ou vice-versa, os amigos foram contagiados pela convicção do paralítico. Não sabemos em que ordem está essa fé, esse contágio. Onde começou esse contágio de fé? Mas também a fé, ela se une para fazer o bem. Se une para fazer o bem. Eles se uniram, 4, porque eram necessários 4. 4 homens para descer um homem do telhado para a sala onde Jesus estava. Eles se unem. E meus irmãos, você e eu nos unimos para anunciar o Evangelho. Nossas ofertas se unem para anunciar o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso é a fé que se une. A fé que se une para fazer o bem. A fé que se une para alimentar o necessitado, o faminto. A fé que se une para discipular, para ensinar na escola bíblica dominical. A fé que se une para trazer consolo e conforto ao aflito. A fé que encontra o caminho. A fé encontra o caminho. O caminho estava ali dentro. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eles precisam encontrar o caminho. E a fé encontra o caminho. Ou é o caminho que encontra a fé? Mas a ordem também não é importante nesse caso. O fato é que eles encontraram o caminho porque eles estavam cheios de fé, cheios de convicção. E eles encontraram o caminho. E eles desceram o amigo ali até Jesus. A fé, ela será reconhecida. Jesus, e reconhecida pela pessoa mais importante de todas. Sua fé precisa ser reconhecida, a minha fé precisa ser reconhecida por Jesus. Jesus viu aqueles homens e viu-lhes a fé. Jesus não viu a roupa que eles estavam, Jesus não viu o desodorante vencido, Jesus não viu a beleza deles, a feiura deles, Jesus não viu nada disso. Se eles estavam contaminados ou contagiados, ou se eles estavam sem máscara, Jesus não olhou nada disso. Jesus viu a fé deles, porque a fé será reconhecida. A fé será reconhecida por aquele que é o autor e consumador da fé. Que coisa, irmãos, que bênção ser reconhecido por Jesus, cheio de fé, cheio de convicção, cheio de força do Espírito Santo de Deus, cheio de autoridade. Que maravilha, irmãos, ser reconhecido por Jesus. Você pode até não ser reconhecido pelos seus. Jesus, em Nazaré, não pôde fazer muitos milagres porque os nazarenos não reconheceram ele. Veio para os seus e os seus não o receberam. Em Corazim, Jesus também não foi bem recebido. Em Cafarnaum, Jesus morou 3 anos e meio mais ou menos, e também Cafarnaum não o recebeu bem. Não o recebeu bem, apesar de todos os milagres que Jesus realizou em Cafarnaum. Muitos não vão reconhecer a sua fé, mas Deus há de perceber, de reconhecer e de valorizar a sua fé. E você coloque em prática essa fé. Exercite a sua fé em Jesus Cristo. E a fé crescerá, de um grão de mostarda se tornará a árvore maior de todas. E abençoará muitos. Por último, a fé é vitoriosa. A fé é vitoriosa.
Saíram daquela reunião 5 homens andando. Entraram 4 homens andando e um paralítico. Saíram 5 homens andando, vitoriosos. E há quem pense que aquele homem que foi paralítico e agora anda, saiu pulando, como aquele coxo da Porta Formosa de Atos capítulo 3. Saiu pulando, glorificando, louvando a Deus. A fé é vitoriosa, a fé verdadeira é vitoriosa. E o apóstolo João, que também devia estar presente nessa reunião, fala da fé vitoriosa no capítulo 5, no verso 4 da sua carta, da sua primeira carta. Ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é vitoriosa. Nós passamos pelo vale dando glória a Deus. Nós passamos pelo vale da sombra da morte. Chegamos do outro lado. Chegamos do outro lado. Deus se agrade de nós e nos abençoe e nos faça entender a sua palavra e buscar em Cristo Jesus, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, a fé verdadeira. A fé verdadeira. Não estejamos nós, irmãos, atraídos por heresias desse tempo ou de qualquer tempo. A fé em Cristo Jesus se resume a tudo isso. Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, segundo as Escrituras, disse Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, como está escrito, como foi profetizado. E Ele está vivo, diante de Deus, intercede por nós. E se você crê, você está salvo. Você tem fé, você crê em Jesus, você está salvo. Devemos orar por você, colocar você diante de Deus hoje. É isso que a igreja faz. Que ligares na terra será ligado no céu. A convicção, a fé em Jesus Cristo é o centro da mensagem da igreja, ou é a mensagem da igreja. É o que move a igreja, é o que faz com que a igreja continue viva e operante. Deus nos abençoe e se agrade de nós. Amém. Vamos cantar? Cantaremos a música Autor da Minha Fé. Oh, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul existirá, e
sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego e agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória, glória, Autor da minha fé. Amém. Meus irmãos, todas aquelas pessoas que estavam presentes naquela reunião e as que estavam presentes em nossas reuniões presenciais de multidões, tiveram uma experiência com Deus na pessoa de Jesus Cristo, ou a maioria delas teve uma experiência com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Naquele milagre, eles tiveram uma experiência com Deus. Naquelas palavras, eles tiveram uma experiência de perdão, de ver como a samaritana viu que Jesus é o Messias, porque ele disse tudo que estava no coração dela, na vida dela, na história dela. Então Jesus é o Messias. Tivemos uma experiência com Deus,
vivemos essa experiência em comunidade, em comunhão, em koinonia, juntos. E agora vivemos separadamente em casa, fruto da experiência que tivemos juntos com Jesus, assim como aqueles naquela reunião em Cafarnaum. Jesus ressuscitou, foi ao céu, nos deixou o seu Santo Espírito, e hoje, particularmente cada um de nós que recebeu o seu Santo Espírito, mantém a comunhão com Ele. Se você tem o Santo Espírito de Deus, a comunhão com Deus, Jesus Cristo, traga pessoas à presença de Jesus. Esses dias eu ouvi a experiência de Antônio, me senti meio um peixe fora d'água. Antônio perdeu seu pai nesses dias, 60 dias atrás, e ele ficou tão angustiado, tão desamparado. Eu quis ir ao funeral, mas não tive como ir. Mas os irmãos o ampararam, os jovens o ampararam, Marlone o amparou, Deus lhe deu conforto. Mas a experiência de Antônio foi interessante, irmãos, porque Antônio sentiu no coração um aperto, um peso terrível pela salvação do mundo, e ele disse que tremia e chorava pela salvação das pessoas. E ele procurou folhetos e não encontrou em casa, e ele escreveu à mão folhetos, mensagens para distribuir com o mundo. Na sua limitação, ele desceu as escadas da sua casa e foi para o mundo que está em pandemia, anunciar Jesus Cristo, apresentar Jesus Cristo. Ele estava aterrorizado com a ideia de que todos estão indo para o inferno sem Jesus. E ele encontrou-se com o seu vizinho, embaixo, no prédio, e o Espírito Santo de Deus disse a ele: fala ao teu vizinho. Isso é bastante. Se cada um de nós, irmãos, atender a palavra de Deus, a ordem do Espírito Santo de Deus, e falar com o vizinho, amar ao próximo como a si mesmo, é o que disse a palavra de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós o amarmos assim, nosso vizinho, nós obedeceremos a palavra de Deus. Vamos orar, pedir a Deus pelas famílias, pelos irmãos, pelos vizinhos. Se você tem um vizinho que precisa de Jesus, ore por ele agora. Ore por ele agora. Santo Deus, eterno Pai, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Tua palavra, Senhor Deus, nos conforta, nos consola. O Senhor falou ao coração de Antônio e falou ao nosso através da sua experiência. Louvamos ao Senhor pelo consolo que vem do Altíssimo para o coração de Antônio, que perdeu seu pai. Ó Deus, agrada-te de nós. Abençoa, Senhor Deus, o tio Abelardo, a tia Ruth, Lucas e Bruno, da família de Valquíria. Abençoa, Senhor Deus, também Paulo, irmão de Gilberto. Abençoa, Senhor Deus, te pedimos por Isabel, que cultua conosco, por Raquel. Abençoa Marisna, que está enferma.
precisando de nossas orações e da tua cura. Mas abençoa, Senhor Deus, nossa casa e abençoa nossos vizinhos. E usa-nos para abençoá-los. Que a nossa fé contagie outros. Que a nossa fé encontre o caminho. Ó Deus, salva-nos e seremos salvos. Perdoa-nos e seremos perdoados. Cura-nos e seremos curados. No doce nome de Jesus, dá-nos uma semana de paz na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam sobre nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Está encerrado o culto, irmãos. Deus abençoe.